Bem-vindos ao Namarra Cast, onde eu te ensino a dominar as suas finanças de uma vez por todas. Você quer quitar suas dívidas, dormir tranquilo e ser mais feliz? Aqui eu te ensino na marra que é possível. Natália, eu te convidei. É só você aceitar o link novamente. Aí, Boa boa noite. noite. Custou entrar aí? Sim, na onça. Normal. No final tudo dá certo. Bom, gente, quem tá na live, boa noite, Rian. Quem tá na live, clica no coraçãozinho para nós. Quanto mais vocês clicarem, mais a nossa live chega ao alcance de mais pessoas. Então não parem de clicar no coraçãozinho, pra gente atingir o maior número de pessoas, tá ok? Bom dia, Larinha. Boa noite, né? Tô enviando Eu- aqui. Tá. Eu sou Nayara Marra, sou especialista em quitação de dívidas, sou educadora financeira e hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, que é mesada aos 2 anos. Bastante polêmico e como que a gente vai introduzir esse assunto para os nossos filhos, que é um tema muito importante e muito debatido. E quando eu digo cedo, eu falo realmente que é muito cedo, porque se você olhar, por exemplo, o Conrado, né, Natália? Que Uhum. é o filho da nossa participante de hoje, nossa convidada, é um menino de 2 anos de idade. Então, realmente, é muito cedo. E talvez a gente esteja se perguntando como que é possível falar sobre educação financeira, sobre poupar com uma criança de 2 anos. Às vezes parece até impossível. E eu acredito, Natália, que quanto antes a gente começar, melhor será o resultado dessa pessoa futuramente. Então, para enriquecer a nossa live de hoje, eu convidei a Natália, que é a nossa pedagoga preferida, né, da vida. Quem tem uma tia Nath tem tudo. Ela é especialista em primeira infância e vai compartilhar com a gente a vasta experiência que ela tem com tantos anos de carreira. Eu gostaria que você se apresentasse, por gentileza, Natália, para quem está nos ouvindo. Então, boa noite. Eu sou Natália Marra, sou pedagoga, trabalho na área da educação já tem aí mais de 20 anos. E desses 20 anos, 18 foram na educação infantil, na primeira infância. Então, com crianças de 0 a 6 anos. Esse ano eu estou como supervisora pedagógica do município. E com a chegada do Conrado, eu quis me especializar ainda mais nessa primeira infância, que eu acredito que é a fase principal, é quando as crianças recebem maior estímulo. Então, tudo que eu conseguir passar de melhor para o meu filho, eu quero. E aí eu fui me especializando na primeira infância para tentar realmente oferecer o melhor para ele. E com isso eu abri o Cantinho da Infância, né, que é a loja virtual, para proporcionar também um pouquinho de conhecimento para as outras famílias e levar jogos, livros, aquilo que eu acredito que é importante nessa primeira infância. Natália, fala para quem está nos ouvindo que às vezes quem já te segue já sabe sobre o seu empreendimento, que é o Cantinho da Infância, que você acabou de falar. Fala para quem é seguidor só meu, o que que você trabalha no seu empreendimento do Cantinho da Infância? O que que você Então, vende? Qual que é o seu objetivo com o seu empreendimento? O que que você busca com o seu empreendimento? o Cantinho da Infância é realmente isso, é levar para as crianças tudo aquilo que elas precisam nessa primeira infância. Jogos que estimulam criatividade, que raciocínio lógico, jogos já também para a fase de alfabetização, livros assim, desde a minha gestação eu leio para o Conrado todos os dias e eu sei o quanto isso ajuda em várias outras habilidades. Então, o Cantinho da Infância são produtos realmente pensados para desenvolver todas as habilidades que as crianças precisam de 0 a 6 anos. O meu foco é de 0 a 6 anos. Tem algumas coisas para crianças maiores também, porém, o principal aí é a primeira infância. E aqui os produtos, eles são eu até no início do cantinho eu falei que eu demorei a lançar os jogos porque eu queria achar uma empresa que casasse com a minha visão. E
Os produtos que eu vendo são todos com estímulos, longe de telas, longe de tudo isso que é fácil. E as crianças amam, porque é o que elas precisam. Se a gente for estudar, é o que elas precisam. Então, quem não segue o Cantinho da Infância, a hora que acabar a live, já vai lá e segue o Cantinho da Infância, que a Natália, além de vender no Instagram, ela dá várias dicas que vão auxiliar vocês que são pais a conhecerem melhor os seus filhos e o mais difícil de tudo, né, que eu acho que todo pai tem essa dificuldade hoje, que é educar fora de telas. Mesmo que não seja fora 100% igual você faz com o Conrado, que é o ápice da evolução humana, pelo menos diminuir o tempo que as crianças ficam na tela, né? Gastam o E, tempo deles utilizando tela. e as dicas que eu dou vão dentro das fases de desenvolvimento. Se a gente conseguir compreender as fases de desenvolvimento de cada criança, a gente consegue tirar das telas, porque a gente vai saber o que elas precisam. Então, até um livro para a gente escolher qual livro comprar para minha criança, é importante saber em que fase ela está, para fazer a escolha correta. E aí eu dou esse tipo de dicas aqui também. Tifabi postou aí que não é pai, mas seguirei. Nayara falou, tá falado. Mas ele é pai de um monte de pet, ele e o tio César, Natália. É o que cuida da Yuffie, que desde que Sim. ela nasceu. Então ele não é pai de duas patas, mas ele é pai de quatro patas e de um monte de pet. Natália, então, o nosso tema de hoje é mesada aos 2 anos. Eu vou ler para vocês qual que é o significado de mesada para a gente continuar a nossa live, que eu achei aqui. A palavra mesada refere-se a uma quantia de dinheiro que os pais ou responsáveis dão regularmente aos seus filhos, geralmente semanal ou mensalmente. É uma forma de dar às crianças e adolescentes um valor fixo, para que possam aprender a gerenciar o próprio dinheiro, gastando, economizando ou até doando. Então, são três formas: gastando, economizando ou doando. E tradicionalmente, a mesada é usada como uma ferramenta para ensinar noções de educação financeira, que é a responsabilidade e a importância de planejar e de controlar as despesas desde cedo. Após essa explicação, Natália, eu já trago um questionamento polêmico, que eu vejo muitos adultos que eu atendo que não conseguem administrar o seu dinheiro. E isso vai de várias faixas etárias. Às vezes eu pego adulto que ganha R$ 3.000, que não sabe administrar os R$ 3.000 que ganha. Pego adulto que ganha R$ 30.000 e não sabe administrar R$ 30.000. Então é o que eu falo para todo mundo que eu atendo. O importante não é, às vezes as pessoas têm a ilusão de que quando eu ganhar mais, eu vou conseguir organizar e administrar o meu dinheiro. E a verdade não é essa. Você tem que conseguir administrar o valor que você ganha. Porque se você não consegue administrar o que você acha que é pouco, você pode ganhar 3, 4, 5, 6 vezes a mais que você vai conseguir sem saber administrar. E quando você dá R$ 50 para o seu filho e às vezes ele gasta tudo só com uma coisa, só com chiclete, ou só com algo que você não acha que é necessário e essencial para ele, os pais acham que não tem mais que dar mesada. Ao invés de tentar educar o filho de como utilizar aqueles R$ 50, eles preferem cortar a mesada e não dar mais. Qual que é o seu posicionamento sobre isso, Natália? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu acho assim, os pais precisam ter em mente que nós somos os primeiros professores dos nossos filhos. Então, se a gente está lá na escola, eu como professor, se eu estou na escola, eu ensino uma matéria. Se meu aluno não sabe, eu falo de novo, eu falo de novo, eu busco outras estratégias. Eu tenho paciência, eu vou mudando o meu estilo até que aquele aluno adquira o conhecimento. E com os filhos, às vezes a gente desiste, né? A gente acha que não tem que ensinar. Fala uma vez, já acha que ele tem que aprender. Não, nós somos os primeiros professores dos nossos filhos. Então, é realmente ensinar. E se a gente começar a ensinar desde o início, futuramente, quando forem adultos, eles já vão ter essa consciência de administrar até o pouco que eles têm, né? Então, você disse aí no conceito de mesada, poupar, doar e gastar. Administrar. Isso, gastar. Administrar, que é o gastar. Então, quando a gente pensa assim, mas são conceitos abstratos para as crianças, eles não vão entender. Gente, entende. Tudo é a maneira como nós vamos passar para as crianças. As crianças são visual, palpáveis. Então, se você não vai entregar, por exemplo, uma nota de R$ 50, você vai entregar o dinheiro fragmentado para ela.
e vai ensinar. Esse pouquinho é para isso, esse para isso, aquele para isso. Elas vão entender sim. Vendo, elas conseguem compreender. Ô, Natália, e eu até lembro que quando o Lourenço estava no primeiro ano do ensino fundamental, que ele ainda está no ensino fundamental, eu sempre falava com ele, se você dá a mesada, mas em troco de alguma coisa, uma contrapartida. Todas as provas que você fechar, eu vou te dar R$ 10. Que na minha cabeça incentivava ele a querer ganhar dinheiro e Uhum. incentivava também a ele estudar e querer se tirar sempre total. Qual que é o seu posicionamento a respeito dessa contrapartida para a criança? De um modo A gente, geral. a gente fala a troca, né? Isso. É o campo. Vai muito da criança. Por quê? Nesse caso, tem algumas crianças que se sentem pressionadas, acabam ficando ansiosas e não conseguem, por exemplo, realizar uma prova. Então, você tem que conhecer o seu filho. Eu não vejo, não acho errado fazer essa troca, até porque nós adultos, nós trabalhamos para conseguir o dinheiro. Então, por que não premiar por um trabalho que ele faça? Só que, ao mesmo tempo, algumas situações podem causar ansiedade. Então, vamos supor, questão da meta, até para criança é mais interessante que seja semanalmente. Então, toda sexta-feira é dia de passar a mesada, né? Então, ó, Conrado, hoje é sexta-feira, hoje é dia da mesada. Então, primeiro você ajuda a mamãe. E por aí vai. Então, ajudar. Aqui o Conrado já tem as tarefas dele, quem me segue vê. Ele que leva o lixo, ele me ajuda a colocar a roupa na máquina, tirar a roupa da máquina. Então, eu posso sim pagar pelo serviço dele. Eu não vejo como errado. É mesmo ter o cuidado para ver se não vai causar ansiedade E na por que criança. você falou que a mesada deve ser semanal e não mensal para a criança? É que as crianças não têm muita noção de tempo ainda, né? Se eu entregar primeiro dia do mês, né? Todo dia primeiro, até ela receber a próxima mesada, demora muito tempo. Isso para ela, como elas não têm essa noção de gerenciar o tempo, pode ser que não faça sentido. Então, se for semanalmente, ela vai compreender melhor o conceito de que eu estou recebendo pelo que eu fiz e fica mais fácil internalizar essa questão. É mais fácil ela internalizar que o conceito de 7 dias de uma semana do que de 30 dias, que é um mês. Exatamente. Em questão de valor, tem uma regra que você acha que é legal os pais darem para os filhos, mesmo que os pais tenham condições financeiras Tá. melhores e queiram dar um valor maior? Existe uma regra? Qual que é a sua opinião sobre o valor que os pais devem oferecer a seus filhos? Por exemplo, uma criança de 2 anos, de 4 anos. Então vamos lá. Então a gente tem que entender que, primeiro, as crianças não conseguem compreender o valor. Se eu entregar R$ 2 para o Conrado, ele não consegue compreender que com R$ 2 ele consegue comprar um picolé, mas não consegue comprar um sorvete. Uhum. Então, a ideia de mesada, né, nessa primeira infância, com as crianças tão pequenas, realmente para adquirir alguns conceitos, para elas aprenderem a poupar, aprender a doar, né, que é a generosidade, o valor da generosidade, e saber que ela tem aquilo para gastar. Então, qual é a minha sugestão? Por exemplo, R$ 10. Eu não vou dar uma nota de 10, eu vou dar 10 moedas de R$ 1 por semana. Então, eu vou colocar ali as 10 moedas na frente dele. 3 cofrinhos. Um cofrinho gastar, um cofrinho poupar, um cofrinho doar. Então, 10% vai para doação. Então, eu vou pegar uma moedinha, vou colocar nesse. 20% para poupar, vou pegar 2 moedinhas nesse. E o restante para gastar. Coloco no outro cofrinho. E eles não sabem poupar, doar, eles também não vão compreender esses conceitos. Precisa da nossa intervenção para isso. E aí, quando for no supermercado, pega o de gastar. Evita até aquele constrangimento de eu quero isso, eu quero aquilo, que a gente sabe que criança tem em supermercado, né? Aí já combina. Você tem o seu dinheiro, então você compra o que você quiser. E pode evitar até aquelas birras que geralmente acontecem. É importante o que você falou, Natália, pelo seguinte, às vezes a gente tem a compreensão de que, igual você falou agora, 10% para
doação, 20% para poupar. A criança, por mais que você ache que ela não tenha noção de porcentagem, é lógico que de porcentagem ela não vai ter. Uhum. Mas quando você pega 10 moedas de R$ 1 e separa uma moeda de R$ 1 para doação, duas moedas de R$ 1 para poupar, e o resto, os 7 moedas, para ele gastar, ele vai saber daqui 2 semanas, se der para ele de novo, ele vai saber que o cofrinho de poupar é uma moedinha só, e ele não vai saber que é 10% do valor total. Mas ele tem noção, sim, da quantidade que é uma para doação, duas para poupar e 7 para gastar. E só complementando o que você falou, Natália, de todos os estudos que eu tenho feito sobre educação financeira, é importante demais os pais orientarem os filhos, porém não tomarem decisão do que eles vão fazer com essas 70% de gastar. Por que que os adultos hoje que eu atendo são a maioria frustrados por não, que tem alguma escassez, que não tem o, que tenha, como que fala, o princípio do não merecimento, que acha que não merece aquele dinheiro que ele está ganhando, porque ele não foi educado a isso. Então, quando você separa as 7 moedas para ele gastar, vamos supor no exemplo que você deu de R$ 10, deixa a criança gastar os 70% dele de gastar realmente com algo que ele acha que é necessário, que é importante para ele. Por mais que você ache que aquilo é besteira, que não precisa de gastar com aquilo, depois que ele gastar, que ele satisfazer a vontade dele, você deve explicar, Conrado, você acha que precisava ter comprado, chupado 3 picolés, um atrás do outro, de uma vez? Será que não seria melhor a gente vai no Mocampo 3 vezes a semana? Se você comprasse um picolé por dia, essa Sim. orientação ela tem que existir, mas depois que ele já gastou o dinheiro. Porque se você fizer antes e reprimir ele, retrair ele desde sempre, ele nunca vai usar o dinheiro dele da forma que ele quer realmente usar. Ele vai sempre ter aquele bloqueio com dinheiro. Ela E esse bloqueio ele vem pela vida inteira. A maioria das pessoas adultas que eu atendo hoje tem bloqueio em relação ao dinheiro de algum fato que eles participaram anteriormente. É a hora que você vai buscar na vida anterior, na infância, na juventude, na família, que você vê realmente que faz a diferença e ele carrega para a vida toda. Então, quando você separar essa porcentagem que você falou, que eu acho muito interessante, é essa porcentagem mesmo de tudo que eu estudei, o que for gastar, deixar realmente ele gastar com algo que ele acha que é bom para ele, que vai satisfazer o desejo dele. E você explicar também que o dinheiro, 10% que ele poupou, 20, sim, né? 10 é para doação. é. Os 20% que ele poupou, mesmo ele não tendo noção de tempo, o que que você tem que colocar na cabeça da criança? Ensinar para ela que, às vezes, ela quer um carrinho de controle remoto que custa um valor mais alto, que ela vai ter que juntar ali 4 semanas, ou 6 semanas, ou 7 semanas, mesmo que você intere um pouco o dinheiro depois para ele atingir aquele objetivo mais caro do que um picolé, por exemplo, para ele ter a noção que, para eu conquistar um algo maior, um sonho maior que eu tenho, um carrinho de controle remoto, um quebra-cabeça de mais peças, ou algum brinquedo que ele queira comprar mais caro, como nós adultos. Para eu comprar um carro, eu tenho que poupar mais dinheiro, tenho que investir mais dinheiro. Para eu comprar uma casa para não pagar 3 casas, eu tenho que investir mais dinheiro. Então, para ele ter essa noção que ele precisa de pegar esse dinheiro que ele poupou várias semanas, que não adianta ele pegar só uma semana, ele vai conseguir comprar o desejo dele. Por mais que você tenha condição de dar para ele. Que os Uhum. pais, a maioria tem condição de dar para os filhos. Ele tem que saber que para eu comprar um desejo maior, para eu ter um propósito maior com esse dinheiro, eu preciso juntar mais semanas para ele ver que o desgaste é diferente. O sacrifício é maior. Para ele Sim. também ir criando essa noção de sacrifício para ele adquirir as coisas quando ele se tornar adulto. Para ele se tornar um adulto saudável financeiramente. Nessa questão também, a questão assim das crianças terem um fácil acesso a esse dinheiro que elas guardam. Então, aqueles cofrinhos que ela não consegue tirar sozinha, que ela não que precisa quebrar. Então, aí tem a dificuldade. Ah, mas eu tô guardando, mas é tão difícil eu tirar também Eu nem que. quero tirar. Hã? Que às vezes ele nem quer tirar pela dificuldade Exato. de acesso. Então, é importante também que seja de fácil acesso para a criança poder tirar, né? E o que seria um cofrinho de fácil acesso? Você tem alguma ideia que você já viu? Eu não encontrei, na verdade, porque onde coloca a nota, a moedinha, ou ela ser mais larga, ou ser tipo de tampa como se fosse um pote, entendeu? Então, eu comprei, peguei aqui, na verdade, eu comprei esse aqui pro Conrado,
pelo lúdico, que ele ainda tá nessa fase, ele ama dinossauro, então também conhecendo meu filho, que eu pensei em algo que ele vai entender. Gosta. Ele gosta. Eu comprei dois. Aí aqui tá vendo a boca, ele consegue colocar tranquilamente. Ele não consegue tirar. Que aí o que não é o ideal, que seja de fácil acesso para ele tirar. Mas aí até o de poupar eu falei que é o dinossauro, que ele é guloso. Aí eu fui todo pelo lúdico, que ele é muito guloso, que a gente não pode abrir só quando ele estiver muito pesado. Que é outra coisa que é importante de ser transparente, a questão que eu falei da criança ser visual. Então, se for um cofrinho transparente, ela vai conseguir ver aquele cofrinho enchendo, o que ela for poupando. Isso também ajuda, né, a ter essa noção de quantidade. Lembrando que de valor elas não vão ter agora. Se você Entendi. oferecer para criança uma nota de R$ 10 ou 3 moedas de R$ 1, elas vão querer as moedas. Por quê? Porque é maior Faz quantidade, elas barulho. faz barulho, elas não têm noção de valor e de quantidade. Elas sabem que três é mais do que um. Então elas vão Uhum. preferir as três. Nathalie, como que os pais devem direcionar esse dinheiro que elas dão para os seus filhos, mesmo sabendo às vezes que a escolha do filho não é a melhor escolha naquele momento? Como que deve ser feito esse direcionamento? Entra aí na questão do que é necessário e do que é supérfluo. É mais ou menos isso, né? Que você quer saber. Isso. Essa questão é conversa. Dá pra gente explorar algumas coisas com as crianças, mas realmente é conversa. E conversando com as crianças para elas entenderem aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente gostaria de ganhar. Então, a gente precisa, por exemplo, vamos falar da realidade do Conrado, do leite todos os dias, precisa de uma fruta. Agora, o que seria o supérfluo? Seria, sei lá, um picolé, uma pipoca quando sai na rua, né? Porque pipoca tem em casa, tipo isso. Então é realmente conversar e tentar mediar da maneira que você falou. Ele não pode proibir, né, Nayara, dele comprar o que é supérfluo. Até a gente fica feliz, até a gente quer comprar coisas supérfluas e vai privar uma Quando criança. você fala de supérfluo, é só as pessoas entenderem que é a diferença de necessidade e de desejo, né? Esse Isso, supérfluo entra no desejo. desejo. Às vezes você deseja comprar algo que não, você às vezes não precisa, mas é um desejo que você tem de comprar. E te deixa feliz e é importante também, Muito. né? Então, assim, é realmente ir conversando com ele, fazendo refletir para que ele consiga tomar as próprias decisões e não tomar as decisões por ele. Dar, oferecer escolhas. Ah, eu quero levar isso. Ah, que tal você, ao invés de levar isso, você levar isso? Pode oferecer escolhas, mas deixar que a criança reflita, Resolva. resolva o que ela E quer. até para ela ter poder de decisão, né? Para ela tornar um adulto saudável também e ter certeza do que está falando. Quando você pergunta uma coisa, ah, não sei, qualquer um Exato. serve. Aquela que a pessoa indecisa a vida toda, né? E outra coisa, a partir do momento que eu dei a mesada, o dinheiro já não é mais meu, é dele, né? Então, ele que vai tomar as decisões. O nosso papel é realmente ajudá-lo a refletir, a entender os conceitos que ele precisa para fazer boas escolhas, não só em relação ao dinheiro, mas em tudo na vida. Natália, qual que é o erro mais comum dos pais que introduzem a mesada? Quando introduz a mesada, que você acha, assim? Qual que é o erro mais comum dos pais? Acho que é justamente essa questão de achar que tá dando a mesada para fazer o filho comprar de maneira correta e não para ajudar o filho a entender a maneira de comprar, porque às vezes a gente dá tipo assim, para passar a responsabilidade. Ai, não sei se eu tô conseguindo explicar. Eu dou o dinheiro para que o meu filho faça o que eu quero com aquele dinheiro. Então eu tô dando para ele achar que tá no comando, mas na verdade ele vai comprar o que eu quero. Então se ele, ó, ele vai no supermercado, você vai comprar eu, sei lá, você vai comprar o seu iogurte com o seu dinheiro, porque eu quero que você compre. Às vezes a criança nem quer. Então, eu acho que o maior erro é esse, o pai querer controlar aquilo que não é mais seu, que é da criança. E isso acontece não só na mesada, né? Na verdade, a gente, é como a Júlia falou, é como se fosse o suborno do filho. Sim, Na verdade, a gente idealiza um filho que a gente quer que ele seja daquele jeito e ele não é. E você fica exato. a vida inteira tentando ele fazer ele ser do jeito que você quer que ele seja. Sim.
É por aí. É, aí, aquela questão, né? A criança faz uma coisinha que não é aquilo e você acha que é o fim do mundo. Sai um pouquinho da linha do que é o seu filho ideal, mas quem disse que é o ideal para a própria criança, né? Isso. Natália, recentemente eu fiz uma live com a Samir, não sei se você acompanhou ela, que ela é psicóloga, e a gente falou justamente sobre essa diferença de desejo e de necessidade. E as crianças, elas têm a infelicidade do marketing fazer um apelo muito forte em cima dos desejos das crianças o tempo todo. Hum, Tanto de propaganda, de YouTube, de rede social, quanto no supermercado, por exemplo, quando você vai passar para pagar tudo que você passa no caixa, quando você vê as guloseimas que as crianças gostam, estão todas na altura dos olhos da criança. Justamente o supermercado, lógico que eles têm que vender, tá certo, né? Estão sim, utilizando as estratégias de marketing deles. Eles começam a introduzir nessas crianças desde sempre, desde cedo, essa compra, 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 me compra, me compra, me compra. E como que você. E elas são vulneráveis, porque a criança ainda não tem a formação toda, igual você falou no início da live. E como que você vê isso como consequência para essas crianças? Como que os pais devem orientar e não deixar os filhos viver num mundo fora, dentro de uma bolha, uhum, né? Que elas têm que ter acesso a tudo, mas como que os pais devem controlar esse exagero de marketing em cima das crianças, em cima dos desejos delas o tempo todo? tá. É com muita conversa. Eu falo muito no meu Insta isso, gente. As crianças compreendem, sim, tudo que a gente fala. Basta a gente criar o hábito de explicar, de contar. Então, nessa questão, é ensinando as crianças a conseguir distinguir justamente o que é necessidade e o que é desejo, e que nem sempre a gente vai conseguir todos os desejos, todos os dias, todo momento, de fácil acesso. Bem, assim, algo prático que dá para fazer, justamente pensando no supermercado, é pegar aqueles folhetinhos de supermercado com as promoções, que geralmente ficam e levar para casa e fazer com as crianças, tipo uma tabela, o que é necessidade e o que é desejo. Vai recortando ali com a criança e conversando com ela, para elas irem direcionando. Então você vai falar: sorvete, você precisa de sorvete todos os dias para viver. Se você não tomar sorvete hoje, você vai ficar com fome, você vai ficar sem vestir. Isso, entendeu? Daí você vai fazendo visualmente para a criança ir compreendendo. Eles falaram aqui que concorda plenamente e as crianças entendem e aprendem mais rápido que o adulto. Com certeza. E é interessante também, Natália, quando você fala da a nossa geração, que eu falo, a gente tem muito mais acesso às coisas para dar para os nossos filhos do que nós tivemos quando Sim, nós éramos crianças. Então, às vezes, assim, por nós termos condições financeiras de dar, a gente acaba dando muito mais do que eles precisam. E esse falar não é importante não só na área financeira, como em todas as áreas, porque eles vão receber infinitos nãos da vida. E se a gente não conseguir fazer isso dentro de casa, depois, quando eles forem para o mundo lá fora, eles vão ser eternos adolescentes frustrados, que por qualquer motivo quer suicidar, porque não aceita nada de negativo. E outra coisa que eu queria falar, Roberto, já vou ler o seu comentário, tá? Só acabar esse raciocínio aqui que eu estou falando. Além que você falou do sorvete, Natália, de não ser útil, a saúde da criança também está em jogo, né? Que você acaba deixando a saúde da criança, às vezes, pior, porque você quer deixar ela fazer, realizar todos os desejos dela, por sim, não querer falar não, e ainda influencia, além da educação, na saúde da criança. A exato. Roberta falou aqui que essa questão de necessidade e desejo é difícil, até para o adulto. Por isso precisamos começar a ser dessa questão de consciência financeira. Com certeza, Roberta. É, e, e isso, às vezes os pais estão falando aí, acha que vai suprir as nossas carências da infância dando tudo para os filhos, né? E não percebem que é justamente o contrário, tá? Está prejudicando muito mais do que ajudando a criança. E Isso, o que a gente tem que ter consciência nessa questão financeira, nessa consciência financeira aí, é isso, não é que as crianças vão saber investir, vão saber poupar, vão saber gastar com da maneira correta
desde o início, é elas irem adquirindo esse hábito para quando ser adulto, igual você já falou, né, Nayara, em várias lives, se a gente juntasse 20% desde o primeiro emprego, o quanto a gente já teria hoje. Então, às vezes, se a gente começar desde agora a Todos ensinar, já estariam vivendo de dividendos, de renda passiva. né? Então, se a gente ensinar isso para as crianças desde agora a poupar, ela vai internalizando isso. Então, o primeiro salário dela, ela já vai saber, não, isso daqui eu tenho que Nos guardar para o meu futuro. Estados Unidos, Natália, isso é muito comum. As crianças, adolescentes de lá, todos já poupam. E eles já Olha, são educados assim a vida toda. E aqui no Brasil, a nossa cultura é fazer dívida, fazer fazer dívida. empréstimo, Ah, dividir o carro, dividir a moto, dividir o telefone, o aparelho celular, dividir a casa. Então, sempre comprometer toda a renda. exatamente. Exatamente. Natália, em um cenário ideal, a gente pode citar que a educação financeira do Conrado, se você começou ela desde que ele nasceu, quais seriam os dois cenários que você vê daqui 20 anos, por exemplo, o Conrado com 22 anos, tendo uma educação financeira, do jeito que você está ensinando para ele, e o Conrado com 22 anos, sem ter esse ensinamento de educação financeira? Qual que você vê a diferença aí do Conrado daqui 20 anos? Qual a perspectiva que você vê para o seu filho? Você ensinando agora e você não ensinando? Eu ensinando agora o que eu aprendi tarde. Que, na Todos. verdade, estou aprendendo, né? Então, eu ensinando para ele agora, quando ele tiver 22 anos, eu espero que ele já tenha o carro próprio, que ele comprou ali à vista com o dinheiro dele. Eu espero que ele já tenha essa noção e realmente de investimento, que ele saiba fazer boas escolhas, mesmo que ele queira extrapolar, fazer alguma extravagância, mas que seja consciente. E se ele não tivesse essa consciência financeira, com 22 anos, com certeza, né, Nayara? Ele estaria aí. Primeira coisa, fez 18 anos, financiamento. Financiou um automóvel, financiou um veículo e por aí vai. Aí de um financiamento acabou um, quer um melhor e vai indo um atrás do outro. Então, eu espero que o Conrado tenha consciência de que ele não precisa também do melhor carro, do melhor desde o início, que ele vai adquirindo aos poucos e que ele consiga adquirir os seus bens sem financiar, realmente com esforço e poupando. E tudo na vida, Natália, quando a gente fala de aquisição, tudo é um processo, né? Você, às vezes, igual você falou, não precisa ter o melhor carro, a melhor moto. Às vezes ele vai fazer, às vezes, não sei, né, se vai ser o desejo dele. Ele vai fazer uma faculdade e precisa de uma locomoção. Às vezes ele compra uma moto que não precisa ser uma moto zero. Comprou Sim, uma moto, juntou mais um pouco, vai lá e compra uma zero. Ah, agora eu quero um carro, tô pegando muita chuva. Vai lá e troca a moto no carro zero. E assim vai elevando o degrau da vida dele sem dar dinheiro sempre para o banco, ou para terceiras pessoas, ou para instituição financeira, ou para agiota, ou enfim, seja o que exata, for. exatamente assim. Natália, é preciso a gente comentar também o tanto que essa educação financeira, ela também faz mal para os adultos, né? O quanto os pais influenciam tanto positivamente quanto negativamente na vida financeira dos filhos. Porque os filhos copiam tudo que os pais fazem, igual você falou. Os pais são os primeiros professores que os filhos têm. E essa é a maior verdade que existe. Os filhos repetem exatamente o que os pais vivem em casa. Em todos os sentidos, tanto na financeiro, quanto de esporte, quanto de alimentação. Às vezes o menino, a criança fica numa escola, às vezes em período integral, mas o tempo que ele passa em casa com a família, e às vezes os pais falam, não, na escola ele vai aprender a comer bem, aqui eu gosto de comer Hum, só o que não é saudável. E a criança, lógico que ela vai estar na escola a maior parte do dia, mas ela também vê os pais comendo, se alimentando mal, e ela começa a criar esse hábito e torna como frequência e normal na vida dela. exatamente. E você falando nisso, até lembrei um ponto aqui que eu percebi e comecei a mudar. Gente, eu não sei quando foi assim a última vez que eu peguei dinheiro, espécie. Tudo é cartão, cartão, cartão. E aí, até falo, eu vi no supermercado uma criança maior, aquela história, eu quero levar isso, não tem dinheiro, passa no cartão. Então, até isso, né? A gente tem que pensar, as crianças acham que o cartão não é dinheiro, que não tem que pagar. Então, agora eu estou tentando andar com dinheiro
para o Conrado entender que não é assim, que eu tenho que pagar aquilo, que o dinheiro ele vem do meu trabalho e que o cartão não é mágico igual muitos pensam que é. E você falando sobre isso, Natália, quando eu faço as minhas consultorias, as pessoas perderam tanto. O cartão ele veio para beneficiar muito, o Pix também, para ter muitos benefícios. Mas depois que implementou principalmente o Pix, as pessoas perderam total o valor, a noção do valor do dinheiro. Porque as pessoas falam assim, ah, é R$ 300. Aí você transfere o Pix lá, R$ 300. Você não... Quando você pega 3 notas de 100 ou 6 notas de 50 e vai pagar uma conta de R$ 300, o seu pensamento ali na hora de fazer o pagamento é totalmente diferente. Você fala, nossa, você vai no restaurante e fala assim, R$ 450 a conta. Você pegar R$ 450 e dar ali pro cara do caixa para pagar a conta, é totalmente diferente. Você passa seu cartão por aproximação, R$ 450. Às vezes nem é o cartão lá. O celular, aproximação, pronto. Então as pessoas realmente perderam a noção do valor do dinheiro. Isso que você falou é muito sério até para os adultos. É. E levando em consideração, né, isso que nós somos espelhos, então é importante que as crianças vejam dinheiro saindo também. O Natália, falando dessa vida adulta, eu sou prova viva dessa parte de vida adulta. Não culpo nunca meus pais, porque eu amo eles demais. Mas, assim, vendo a vida que eles levavam sempre de ter dificuldade, de receber e pagar as contas e não sobrar com nada, e sempre tá com aquela falta de dinheiro, e tudo que pede não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Essas viradas de chave, a Mônica até fez uma live essa semana que falou justamente sobre isso, que as pessoas elas têm dois caminhos, né? Ou elas repulsam totalmente o que viveu na infância e seguem um caminho diferente, ou elas fazem os mesmos que os pais faziam. E ela falou justamente isso, que eu, na verdade, foi a minha live que ela falou isso, a minha última live que eu fiz com ela, que eu fiz o caminho reverso da minha família, do meu pai e da minha mãe, que viviam sempre no Uhum. aperto, no suficiente, e ela foi o contrário. Ela fez exatamente o que o pai dela e a mãe dela fazia. Sempre ganhou muito dinheiro, mas sempre gastou muito dinheiro. Então, assim, e esse nível de consciência dos pais, eles refletem nos filhos. E falando sobre isso, eu vou disponibilizar a minha primeira turma, Natália. Vou falar de antemão na sua live. Eu vou abrir uma primeira turma da jornada Clara Luz, que vai ser um método que eu vou lançar. E ele vai ser lançado inicialmente na lançamento do meu livro, que vai ser no dia 4 de outubro, para quem estiver lá presente comigo, no dia do lançamento do livro. E eu vou Eu, lançar também. Hã? eu estarei, adquiri o livro. Estaremos todos lá. E no dia 8 eu vou lançar uma live aqui através do meu Instagram também, esse mesmo método, para quem não estiver presente no dia 4 de outubro ter a chance de participar. Então, quem não tiver comprado o livro, quem não estiver lá presente no dia do lançamento do livro, vai ter a chance e a oportunidade de estar presente no dia 8 aqui do meu Instagram. Bacana. E o que que você acha, Natália, que você pode fazer para quem está ouvindo nossa live? Qual que é a primeira mudança que esses pais podem fazer para os seus filhos em relação à mesada? Uma mensagem assim de primeiro passo, quem nunca deu mesada para filho. O primeiro passo é compreender essa questão, que a mesada não é para criança, é para criança conseguir compreender alguns valores em relação ao dinheiro, para criança ser amiga do dinheiro, né, Nayara? Que você também já falou muito isso nas suas lives, que muitas pessoas têm medo do dinheiro, acha que o dinheiro é algo ruim, não é? Então, a mesada é os pais compreenderem que a mesada é para as crianças irem adquirindo certos conceitos importantes na vida futura. E não valor. Os pais acham que é isso, que é valor. É para ela saber gastar. Não é. É para ela saber que ela tem o que é para gastar, tem o que é para poupar, tem o que é para doar. Então, acho que é por aí. Comecem a dar para os filhos de vocês com essa visão. E do jeito que eu falei, fracionado para as crianças visualizarem o processo. E é isso, é dar sem medo de que vai criar um ser humano, como é que fala? Ai, como que é? Fugiu a palavra, que gasta muito, sabe? Aham. Não é, não é porque as coisas vão, ou vai conseguir tudo fácil. É justamente o caminho inverso. É ensinar
a valorizar o dinheiro, saber de onde ele vem, para onde ele vai e a administrar o próprio dinheiro. E que é possível desde criança. Eles têm essa consciência. Tá, então eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar comigo nessa live, de compartilhar os conhecimentos que você tem de tantos anos de carreira. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa ou falar alguma coisa que eu deixei de falar ou acrescentar, fique à vontade. Parabéns pelo seu trabalho que você está fazendo no Cantinho da Infância, porque quem te vê como pessoa já sabia que você seria uma excelente mãe. Mas quem convive com você, o Instagram é só um décimo do que o Conrado é. E todas as pessoas que eu converso, que sabe que você, não sei se todo mundo aqui da live sabe, a Natália é minha tia, viu, gente? Então, assim, tia de sangue, não é só tia Nath que eu aposto, não. Então, É, assim, todas as pessoas que eu converso falam comigo sobre você. Nossa, a Natália é a melhor mãe que eu já vi. A Natália é uma excelente mãe. Então, assim, eu acho que você está no caminho certo na educação do Conrado. E eu espero de verdade que você consiga transferir para o seu Instagram pelo menos um décimo do que você faz com a educação do Conrado. Porque eu acho que tem muita mãe precisando de fazer. Eu sou uma delas, eu me enquadro nessas mães que eu estou te falando de ter melhor educação do filho, de ser mais independente, que a gente peca muito. Então, assim, eu acho que você mostrar sempre mais no seu Instagram o seu dia a dia mesmo com o Conrado, porque eu acho que eu falei isso na live com a Kátia, a live que eu fiz com a Catinha, que às vezes a gente posta uma coisa que a gente acha que é bobeira. A gente que está postando, que tem o conhecimento do assunto que está falando. Você pensa assim, não, mas eu não vou postar isso aqui não, isso que todo mundo sabe. E as pessoas não sabem. E quando elas respondem no seu direct, oh, obrigada. Você não tem noção do tanto que eu estou aprendendo só que você está postando no Instagram, o tanto que já mudou minha vida financeira, só do que você posta no Instagram. O tanto que eu já mudei minha casa, minha família. Então, assim, continue postando todos os dias o seu dia a dia com o Conrado, para você realmente ajudar as pessoas que precisam melhorar a educação dos filhos e o seu cantinho da infância também, com os seus jogos, os seus livros, o tanto que vai mudar as crianças serem mais, viverem fora da tela e serem mais produtivas, né? Porque eu acho que os livros e os seus jogos, literalmente, é o oposto do que as telas ensinam. E é o que eu procuro. Muito obrigada aí pelas palavras. Realmente eu tento ser a melhor mãe que eu consigo para o Conrado e sempre buscando conhecimento, né? Para oferecer A o Cíntia, melhor. a Cíntia postou aqui que ela é uma mãe perfeita. Eu aprendo muita coisa com ela mesma, sendo mãe, mesmo sendo mãe de um adolescente. Cíntia. Dayara, antes de encerrar, não poderia deixar de falar de livros, né? Então, é que eu nem sei se vende. Você sabe se vende essa coleção? Fazer propaganda para Não Cicobi. vende. É uma coleção, gente. Vocês não têm noção como são incríveis. Eu já tenho aqui a coleção para o Conrado. São 4 livros que ajudam nessa questão da educação financeira, sabe? Aí no mercado, justamente fazer compras corretas, a poupar e tudo mais. E tem esse daqui também, ó. A Economia de Maria. Esse daqui eu tenho o PDF, viu? Quem quiser, é só pedir. O PDF desse eu tenho. Que são 2 irmãs gêmeas, que as duas ganham cofrinho, as duas ganham dinheiro. Uma gasta tudo e a outra poupa. E é bem legal a lição que dá nesse livro. E através dos livros a gente consegue ensinar muito para as crianças. A Patrícia postou aqui parabenizando a nossa live. Excelente live, informações preciosas, conhecimento é essencial. Obrigada, Patrícia. Obrigada, E a Maiana, Maína. Natália é exemplo. Maína, desculpa. É porque eu estou no celular e tá pequena a letra, viu? Natália é o exemplo de mãe e profissional. Natália, Obrigada. o que você falou, só complementando a sua informação, esses livros do Cicobi, Ah, ele foi um projeto que foi feito para educação infantil. Então, ele só várias escolas de educação que têm educação infantil, eles trabalham, os professores trabalham justamente com o ProERD, essa educação financeira dentro das escolas, mas eles não são vendidos, entendeu? Ele faz parte de um projeto que o Banco Cicobi fez é. com o ProERD, Nossa, com a Polícia Militar. Então, não é vendido. coleção Financinhas que chama. Nós recebemos e estamos desenvolvendo um trabalho com as nossas crianças lá no CEMEI sobre educação financeira e tá assim incrível. É Depois excelente mesmo. vou mostrar para vocês aqui no Insta
tudo que a gente está fazendo, tudo que as crianças estão aprendendo. Mas está muito bacana o projeto. Então anotem aí, Natália, muito obrigada. Dia 4 de outubro, quem tiver no meu lançamento vai ter oportunidade de primeira mão de conhecer o método Clara Luz. E no dia 8 de outubro, eu vou falar uma live aqui no Instagram para você que tem interesse, que tem necessidade de mudar a sua vida. Essa vai ser a oportunidade de ouro. Então não percam, anota aí na agenda de vocês, dia 8 de outubro, possivelmente será às 19 horas. Tá Ah, ok? obrigada. Então, muito obrigada. Não fiquem ligados na nossa programação toda quarta-feira aqui no Instagram. A gente tem o Namarra Cast, que são várias pessoas que eu convido para contar as histórias delas e conteúdos sempre muito informativos. E também no nosso canal do YouTube, toda segunda-feira às 19 horas, a gente posta dicas interessantes e práticas para que vocês consigam melhorar essa educação financeira na vida de vocês. E o nosso canal do YouTube, quem ainda não segue, gentileza, segue lá. É Fique Rico na Marra. Tá ok? Muito obrigada. Muito Beijo para obrigada você. pela oportunidade. Foi ótimo. Até a próxima, que venham muitas lives. Amém. Então, até mais. É.